você é uma pessoa que eu percebo que você sempre tenta esse resgate de alma, sempre tenta transformar o caos em ordem. Para você, qual que é o significado dessa missão de transformar todo esse caos, esse ódio do mundo, esses seres que ficaram presos em dimensões inferiores, essas almas? Para você, qual que é o significado de vida de você levar tudo isso e transformar numa coisa bonita, ordenada e de evolução? Para mim, isso já é uma coisa bonita, ordenada e de evolução. As pessoas só não têm essa percepção. Para mim, esse caos já é a oportunidade de você evoluir e ser uma pessoa melhor. A única coisa que eu tento trazer é essa perspectiva de que as coisas já são assim, entende? Deram uma interpretação muito demoníaca. Vamos supor que você tem uma experiência não prazerosa com a sua mãe e acaba isso sendo bem ruim para sua vida. Mas quando você descobre o que você fez antigamente com a sua mãe, no passado, quando você descobre o que você passou durante a sua morte anterior, na sua fase em que você estava no astral, você percebe que a sua briga talvez com a sua mãe hoje seja uma oportunidade maravilhosa para você poder se reconciliar com ela, entendeu? Então, observa que uma experiência que antes era negativa com a sua mãe, depois que você explica tudo o que aconteceu no passado e a chance de se reconciliar, você vê que é uma oportunidade ótima. Tá difícil, é complicado, mas quando você vê o porquê você está passando por aquilo, você vê, meu, isso daqui é lindo, eu preciso passar por isso, eu preciso me reconciliar com essa irmã, com esse irmão, entende? Então, para mim, o caos já é belo, porque é uma oportunidade de você ser uma pessoa melhor. Então, para você, o caos é a chave do conhecimento, de você poder a situação ruim, a experiência ruim, você transformar ela numa oportunidade única de uma inovação muito maior do que você teria se estivesse numa situação confortável. O que eu ensino é o que mais dá medo nos demônios. É para que elas não tenham medo do que a linha demoníaca traz, amar isso, aceitar isso e usar ao seu favor. Se alguém manda magia negra para mim, porque já mandaram, através dos vídeos do YouTube, eu pego e utilizo ao meu favor. Eu pego essa energia caótica que mandaram, de preconceito, de ataque, etc. Pego essa energia e uso a meu favor. Transmuto, jogo pro universo, absorvo, ou então crio mais conteúdo em cima disso. Ou seja, imagina um cara que está ensinando para a maioria das pessoas como você pegar toda essa energia do inferno e falar, agora usa isso daqui a seu favor. Usa eles como escada para subir mais ainda. Não só foge deles, mas pede para eles virem e usa eles para você ser mais forte. Aí sim, eu sei que eu acabo se tornando muito perigoso para o inferno por causa disso. Entende? Por ensinar por passar essa capacidade para as pessoas, você é capaz de ser uma pessoa cada vez mais forte e fazer os demônios ficarem com o pé atrás contigo, porque você vai utilizar o que eles trouxerem para você. Vão ter que cutucar lá fundo. E detalhe, é bom que eles cutuquem bem fundo em você, porque eles vão achar onde é o ponto fraco. O que é ponto fraco? Onde não foi fortalecido, está enfraquecido, não foi dada atenção. Ou seja, eu vejo o demônio como Deus, o Deus que te diz, se você não corrigir aqui, eu vou te punir, entendeu? Uma face de Deus, né? Uma das infinitas, em que se você não melhorar, pronto, eu vou ferrar com você. Entende? Então você é obrigado para melhorar, evoluir, se tornar uma pessoa melhor, porque senão aquele ponto fraco vai ser utilizado contra você. Então quando você para de fugir e assume essa guerra, você só tem a ganhar, a não ser que você pare de lutar. Aí você se torna um derrotado. A galera tá tendo muita dificuldade de amar, entende? É um assunto em que as pessoas falam muito, aplica pouco, mas quer aplicar. Qual é o conselho que você dá relacionado a isso? O amor é você deixar tudo livre, você soltar todas as energias do universo, você entender que nada é seu, mas você pode amar tudo. O amor hoje em dia ele é tratado de forma muito condicional. As pessoas amam mais quando ela tem interesse pessoal em obter algo, quando ela tem interesse de possessão, interesse de que algo é dela. O modo de amor correto seria o amor incondicional. O amor onde você ama
sem mesmo aquela pessoa que você não vai obter vantagem nenhuma, você pode estar realizando o bem para ela, o bem para todos. Seria o amor incondicional. E o amor que não traz a prisão, livre dos ciúmes e livre da possessão. Que a gente tem que trazer para o mundo um aspecto de mais companheirismo e fraternidade entre as pessoas, onde você vai amar a pessoa pelo que ela é, e não condicionar ela, mas ajudar na evolução dela, desde que ela se sinta livre e ela mesma. Você pode estar experienciando tudo de uma forma onde você não prende essa energia. Você apenas obtém dela a retribuição do universo. E esse amor incondicional, ele traz para você uma espécie de liberdade e acaba melhorando seus relacionamentos pessoais também. Porque a partir do momento que você deixa o seu parceiro ou parceira mais livre, sendo ele mesmo ou ela mesma, essa pessoa automaticamente vai te amar mais, porque ela vai sentir-se no espaço dela, ela vai sentir que não tem nenhum tipo de obsessão, ciúmes, e ela vai se sentir mais à vontade para retribuir carinho, retribuir amor, retribuir afeto. Então, o que acontece hoje em dia? As pessoas têm muito essa questão de condicionar as coisas. Isso aqui é meu, a minha família tem que ser assim, o meu parceiro e parceira tem que ser assim, e as pessoas têm que aprender mais esse dom de soltar. Deixa tudo ser livre, traz a sua ajuda, traz a sua ideia, mas não seja nunca um possessor. O que você diria para uma pessoa que está numa situação bem densificada, ela está passando por experiências bem chatas, de que ela quer abandonar maus costumes, ela quer ter uma vida mais equilibrada, mas ela não para, por exemplo, de beber, de ir para festas, de se meter em confusão, ou de ter alguma queda sexual, enfim. Uma pessoa que ela quer sair desse ciclo, mas ela se vê presa. E o que você diria para essas pessoas para ela ter uma mudança de vida assim, tipo, para ontem? Pessoas que já tentam, de repente vai para a igreja, se esforça lá, mas sempre se vê no mesmo lugar. A pessoa precisa praticar o auto-perdão. Ela precisa todo dia perdoar a ela mesma, porque se ela é Deus, se ela é parte de Deus, então ela vai praticar o auto-perdão, porque é Deus perdoando ela, dentro da criança dela. Então, primeiramente, a pessoa vai praticar isso, eu me perdoo. E o segundo passo, a pessoa vai começar a praticar o perdão de todas as experiências traumáticas, porque as pessoas que têm tendências impulsivas são pessoas que geralmente têm traumas, que geralmente têm mães possessivas, que geralmente têm histórico familiar de abusos. Então essas pessoas tendem a buscar refúgios mentais. Então a pessoa ela não pode fugir do problema, mas ela tem que encarar essa lembrança com uma mensagem de amor e de perdão. Falar, tudo bem, eu me perdoo, eu te perdoo. Tudo bem, ninguém teve culpa, eu me perdoo, eu te perdoo. A partir desse auto-perdão, ela vai praticar a misericórdia, que é um dos pilares da árvore da vida. E ela vai começar a soltar a culpa. E a partir do momento que ela soltar o saco de batata da culpa, que ela soltar aquela carga de culpa, aquelas experiências, com o amor incondicional, ela vai começar a se sentir cada vez mais livre. Ela vai pensar, nossa, mesmo eu passando tudo isso e feito tudo isso, eu posso ser feliz e sou amada por Deus. Porque o meu Deus interno me perdoou, que sou eu mesmo. Como fazer para você amar uma pessoa sem condições? Quando ela tem aquela coisa que você não gosta e você quer que ela tenha para que você demonstre mais amor. Ou pior ainda, aquelas pessoas que só tem coisa que você não gosta. Como é que você faz para amar uma pessoa como essa? Que geralmente essas são as que você mais precisa amar. Então, vamos entender assim que a gente, dentro de nós, muitas vezes a gente espelha em outra pessoa as nossas próprias falhas. Então, normalmente, quando o universo envia alguém que diverge muito de você, que discorda muito de você, você tem que ver nessas pessoas a oportunidade de crescimento. Você entender que aquela pessoa sempre vai te criticar, sempre vai te trazer desafios. Mas você entender que você amando isso, você agradecendo pelos questionamentos que essa pessoa traz, pelo trabalho de energia que essa pessoa traz, você passa a exercer a gratidão ao universo. Essa pessoa me mostra aonde sou falho, aonde posso melhorar. Então, a partir dessa gratidão que você desenvolve,
você consegue compreender melhor, e você vai melhorando automaticamente a energia dessa pessoa, porque ao invés de você ficar nervoso com ela, você vai pegar e agradecer, falar, nossa, gratidão, ela está me fazendo evoluir, ela está me fazendo ter mais paciência, ela está me fazendo ter mais temperança, ela está me fazendo ter mais conhecimento sobre mim mesmo, porque eu estou conseguindo ouvir essa crítica, eu estou conseguindo conviver com essa energia, estou aprendendo com isso. Então, estou amando conhecer. Então, você está transformando o inimigo em um mestre. Perfeito, perfeito. Realmente eu gostei. Vamos supor que você sabe que as pessoas que você conversa, para ela sair de onde ela está, ela precisa desenvolver técnicas mais evoluídas. Apometria, o Ho'oponopono, mesa radiônica. O que você diria para uma pessoa, um cristão católico ou evangélico, de que esse caminho não é um caminho demoníaco? Recorrer a orixás, etc., é uma linha que você está lidando, por exemplo, com o demônio. Ou se você fizer magia, lidar com adivinhação, é uma coisa demoníaca. O que você diria para as pessoas para mostrar que isso não é um caminho das trevas? O conceito de Deus que as pessoas aprendem é de um ser que vai julgar, que vai falar isso aqui vai para o céu, isso aqui vai para o inferno. Se Deus é toda a criação, então a partir do momento que você enxerga uma árvore, um animal, uma natureza, as estrelas, você está vendo Deus. Na sabedoria das cartas, dos números sagrados, você está lendo a energia de Deus. Você está lendo a sabedoria de Deus, como fez o mago Salomão, que foi mago, bem dizendo, Salomão. Não ver Deus como um julgador, mas ver Deus como uma consciência infinita, onde você pode estar sempre aprendendo. Deus é a expansão. Aquela pessoa que você não gosta é uma parte de Deus. A pessoa que você gosta é uma parte de Deus. Ou seja, você não precisa necessariamente deixar sua religião, mas você pode entrar no novo campo de saber sem a culpa, entendendo que se você estiver trabalhando no amor e a luz, você sempre estará no caminho certo. E você estará desenvolvendo Deus dentro de si. Para quem segue uma única religião e está totalmente disposto a seguir todas as limitações em que essa religião impõe, mesmo ele nem sabendo exatamente o porquê que ele está fazendo tudo aquilo, o porquê que ele briga porque aquilo é certo, mesmo sem ele ter avaliado a fundo. Às vezes ela não sabe que limita, às vezes ela só sente, mas ela sabe que ela quer muito mais, de repente mais intimidade com Deus e não está tendo resultado. Ela vê que aquele caminho ali não está trazendo tantos resultados quanto promete. Por exemplo, os resultados que eu e você tem, eu não acho que você conseguiria só numa igreja católica, ou só no espiritismo, ou só no candomblé, ou só no catolicismo. Eu não acho. Eu duvido muito que você conseguiria chegar, e eu também. Então a gente precisou explorar muitas áreas para ter um conhecimento bem abrangente e chegar a esse ponto. Mas qual a sua perspectiva sobre as pessoas que querem estar lá e não querem sair? Tendo visão que eles nunca nem experimentaram fora do que eles estão conhecendo. E quando experimentou foi uma coisa muito pobre, uma experiência pobre. Eu diria para essas pessoas que ela não force o leme contra o vento. Como que eu poderia dizer assim? Ela ainda não está preparada para ser completamente do casulo, mas ela pode desenvolver aos poucos. Então ela pode continuar naquela fé, naquele dogma. Ela vai continuar ali como um ponto de segurança, onde ela pisa na terra e sente a terra. Mas ao mesmo tempo, ela pode começar a estudar, pesquisar e se permitir a pequenas experiências. Ela não precisa mudar da noite para o dia. Mas ela fala assim, eu cumpri minha religião, cumpri os dogmas que eu sigo, e agora eu tenho um tempo para praticar algo diferente. Estou me sentindo preparado para praticar. Aí ela vai e pratica. Ou seja, a gente não vai dar esse passo abrupto, essa mudança abrupta. Mas a pessoa pode ter a crença, o seu altar, os seus orixás, os seus santos como os católicos, a sua igreja. Mas a pessoa por fora, ela pode começar a pesquisar, assistir vídeos, praticar meditação sem deixar a fé dela. Ela vai ter a fé dela, vai pisar no chão, mas ao mesmo tempo ela vai estar estudando e abrindo. E assim, e quando ela perceber, ela já expandiu e ela já não vai precisar mais lá na frente. Então o que a gente faz? A gente trabalha aos poucos. Então a gente fala para a pessoa, continua sua fé, pisa no chão,
faz a sua proteção dentro do que você acredita, mas vá pesquisando aos poucos, vá se abrindo aos poucos. E aí a pessoa, quando ela pratica a primeira meditação, quando ela pratica, ela lê o primeiro livro de espiritualidade, com o tempo a pessoa já vai ver que ela não vai ter mais aquela necessidade antiga. Então é algo assim que a gente traz aos poucos, a gente não vai julgar porque a pessoa ainda está ali, mas a gente vai falar para ela, continue sua fé, mas eu tenho aqui um livro legal para te recomendar, eu tenho uma meditação bacana para te passar, quando você tiver tempo e ter praticado os seus rituais, faça isso que eu te enviei, só para ver como você vai se sentir, e aí a pessoa vai libertando o sentimento aos poucos. Quer dizer, ela libera um pouquinho de energia de uma vez, um pouquinho de energia de outra vez, e quando vê, a pessoa já está abrangendo o universo todo. Perfeito, perfeito. E para as pessoas que estão tendo imensas crises de ansiedade, depressão, se vê perdidas nisso, o que você diria para elas? Eu diria que a depressão, ela é uma espécie de desconexão à vida. Então, por exemplo, uma pessoa que está com depressão, o que eu diria para ela? Eu diria, primeiramente, ela deveria entrar na parte da meditação. Não é fácil, mas o primeiro passo para uma pessoa que tem depressão é começar a se conectar às coisas simples, à natureza. Por exemplo, quem tem depressão fica muito em ambiente escuro, fica muito fechado. Então, o primeiro passo para uma pessoa que tem depressão é falar, vai no sol, vai num ambiente cheio de árvores, toca na árvore, pisa no chão descalço, começa com essas coisas simples, porque aí ela vai começar a reconectar a vida, ela vai começar a reconectar a energia vital com o fluxo do universo. Então seria o primeiro passo. O segundo passo que eu diria para quem tem depressão é por que você guarda ódio dentro de si, por que você sente ódio de si mesmo. Você tem que buscar por que você sente ódio de si mesmo. É uma experiência traumática da infância, é uma experiência familiar, é um paradigma familiar. Então vamos buscar essas lembranças e vamos praticar o perdão dentro dessa memória que te prende, dentro desse, eu não vou usar aquela palavra, dentro desse caos interno que te prende. É como se a pessoa que tem depressão, ela ficasse presa numa lembrança do passado, ela ficasse presa numa dor. Então eu diria para ela, por que você está presa nessa dor? Volte lá e se perdoe e não se sinta mal por aquilo. Tenta soltar aquela culpa, tenta entender que você pode ressignificar a vida, que ninguém vai te julgar se você teve uma família que te prendeu, se você teve abusos, se você teve destruições, perdas. Passou, não existe mais. Mas você tem que sair daquela memória. Como que você faz para sair daquela memória? Primeiro passo seria conectar a vida, natureza. Sai um pouquinho no sol, coloca uma luz mais forte, faz uma coisa que normalmente não faz, assiste um filme, lê um livro. Segundo passo, a meditação interna. A pessoa tem aquela prática de fechar os olhos por 10 minutos e tentar não pensar em nada. Tentar não pensar em nada, porque às vezes a mente da pessoa está muito sobrecarregada também. Aí a pessoa esvazia a mente, aquele quadro branco e tudo mais. E quando a pessoa chegar naquele quadro branco, ela vai ver que a vida é um livro em branco que ela pode reescrever a história dela. E quando ela perceber o potencial de reescrever a história, ela vai perceber que ela pode sair daquela prisão mental. Agora, quanto aos traumas e tudo mais, a gente passa o pessoal com a apometria e tudo mais, mas aí a gente tem que trabalhar essas memórias, com o tempo. Aí a pessoa vai ir nessas memórias, vai perdoar, praticar o perdão. Eu te perdoo, perdoo minha família, eu abençoo minha família e peço perdão se eu errei. E aí também tem os códigos de reencarnação e tudo mais, mas aí é um assunto que já vai entrar no outro aspecto que a gente está tratando somente a depressão. Agora, a ansiedade. A ansiedade é um pouco diferente da depressão, espiritualmente falando. Porque a depressão é a desconexão à vida. A ansiedade é quando você se conecta demais ao futuro que nem existe. Você se conecta a 10 caminhos diferentes. Isso é ansiedade. Você não sabe o que você vai fazer. Tem 1000 coisas para fazer, o que eu vou fazer primeiro? A ansiedade é uma parte de organização. Tipo assim, o que eu vou fazer amanhã? Eu estou fazendo, vamos supor, aula de inglês e eu estou lendo um livro de ocultismo. Aí eu olho, 0 a 10.
qual que é a coisa que eu tô com mais vontade de fazer? Ah, eu quero ler aquele livro. Então você vai ler aquele livro primeiro. Depois você vai fazer a aula. Depois outra coisa. Então quem tem ansiedade, às vezes é mais simples do que parece. É uma questão da pessoa se organizar. Porque parece impossível resolver aquele monte de coisa de uma vez. Mas e se ela começar a fazer uma coisa por vez e ver o que ela gosta mais? O que vai dar mais prazer fazer primeiro? Aí ela faz primeiro o que dá mais prazer e deixa aquelas coisas menos prazerosas para depois. E aí quando ela chegar nesse estágio de felicidade, de ter feito aquilo que dá prazer a ela vai sentir menos o aperto de fazer as coisas que não gosta. Então a ansiedade é uma desorganização de forma de pensamento. Então quem tem ansiedade tem que começar a ter cadernos, organizar o dia a dia. E quem tem ansiedade tem que praticar ainda mais essa questão de esvaziar a mente. As pessoas que têm ansiedade, elas têm que se dar um espaço também. Pegar ali um lugar que gosta, uma pracinha e tal. Vai 20 minutos, 30 minutos, fica nessa pracinha sem fazer nada. Pega um horário ali que você não tem compromisso, nada, fica ali só olhando. Você não precisa fazer nada. Relaxa, respira, conta até 10 e fica ali sem se cobrar. Tipo, tá tudo bem, eu vou resolver. Então, para você, o caos é a chave do conhecimento, de você poder a situação ruim, a experiência ruim, você transformar ela numa oportunidade única de uma inovação muito maior do que você teria se estivesse numa situação confortável. Exatamente, eu não diria transformar, e sim revelar que ela já é. Porque quando eu diz transformar, dá a impressão de que ela não é e eu tornei ser, entende? Mas na verdade é que ela sempre foi isso. Ela sempre foi essa oportunidade de você ser a pessoa melhor. Observa que os músicos fazem ótimas músicas, mas aí passa por um momento de muita tristeza. Você é um ótimo mago. O que você passou para ser um ótimo mago? Não foi assim tão fácil, entende? Aconteceu alguma coisa. Eu não sei, mas com certeza aconteceu alguma coisa. Então são esses momentos que faz com que você mostre o seu verdadeiro potencial. E isso é aquela pitada de pimenta, um pouquinho mais de pimenta no tempero na sua vida que faz, irmão, esse gostinho de pimenta a mais foi o que fez toda a diferença no gosto da minha vida, entende? Foi o que eu não gostei no começo, mas agora eu vendo o que eu colhi com isso tudo fez valer a pena. Se não tiver isso, vamos supor que você assistiu um filme. O filme é uma vida, em que esse filme começa feliz, a metade do filme é feliz e termina feliz. E acabou, você pode ir embora. Olha que filme bosta. Ele tá bom, foi feliz do começo ao fim. Você não tem por que querer assistir esse filme. Mas quando tem tensão, tem guerra, tem destruição, tem dificuldade, tem coisas quase impossíveis acontecendo, ficou alegre, entende? Ficou divertido, ficou tentador. Isso é a vida. Quando você entende que você precisa passar por coisas difíceis, isso é importante para você ser uma pessoa melhor, sua vida fica mais temperada, fica mais gostosa de ser vivida. Mas quando você foge do caos, aí sim vem um caos verdadeiro. Quando você foge dele e quer ficar se esquivando, aí você vai sofrer de verdade. Não é o caos que faz sofrer, é fugir dele que faz sofrer. Perfeito. Isso vai um pouco de encontro também, né? Porque você vê toda pessoa que foge da sua própria sombra, dos seus próprios medos e traumas, e não tenta usar a dor para ver os novos caminhos, ela ignorando isso quando volta muito mais forte. Por exemplo, pode passar 10 anos que ela vai ficar presa naquilo. Mas a partir do momento que ela encara isso e fala, aconteceu mesmo. Foi tudo cru. Mas agora, a partir disso, olha só, eu tenho 4 soluções para ter uma vida mais feliz a partir dessa dor. Eu perdi uma coisa, eu perdi o significado. Mas dentro de todo esse caos que ficou do que eu perdi, daquela ordem que eu perdi, de todo o caos que ficou daquela ordem que eu perdi, eu posso encontrar 4 soluções diferentes que eu não encontraria se eu teria aquilo que eu perdi. Exatamente. Eu entendi que as pessoas vivem no inferno, entende? Aqui é um tipo de inferno, a vida dela às vezes é um inferno, a condição emocional que ela tá é um inferno, a mente dela tá um inferno, a família dela muitas vezes é um inferno, ou seja, porque a única coisa que eu tô convidando as pessoas, então abraça, pô. Se você tá no inferno, abraça, mas abraça de verdade, sabendo abraçar. Não é abraçar com ódio, é abraçar com amor, tipo assim, deixa eu ver por que eu tô aqui, entende? Por que eu não tô no céu, por exemplo? Por que minha mente não é o céu? Por que meu coração não tá no céu?
Por que aqui nesse planeta onde eu tô não é o céu? Tem alguma coisa, entende? Então, quando você abraça isso, tudo fica mais em paz. Então, na verdade, o que eu tento trazer para as pessoas não é caos, é felicidade. É diferente, entende? É felicidade através do caos. É isso porque você não vai fugir dele. Perfeito, porque se a gente pensar bem, o caos é uma chance única, né? Porque você vai entender que a partir do caos você vai entender que a vida de ninguém é perfeita. Que todo mundo vai vir com defeito, com trauma, paradigmas. E você entender que se você escolher trabalhar o caos, você vai escolher amar, mesmo sabendo que está todo mundo com defeito. Você vai escolher o amor, você vai escolher evoluir com eles. E evoluir convivendo com o defeito deles. Abraçar de verdade. Agora, se você fugir disso, fugir desse caos, você se isola, se fecha e você perde a conexão ao mundo. E a conexão que precisa ser trabalhada no planeta. Exatamente, exatamente. Então você se torna uma pessoa muito melhor. Quando você aceita o caos, você automaticamente vira uma pessoa muito melhor. Não tem como não ser, entende? Mas a galera, como a religião acabou trazendo muito essa visão de que bom é bom, mal é mal, e certo é certo, errado é errado, pronto, aí lascou com tudo. Porque acabou que não deu essa perspectiva, e que tipo assim, nem tudo que é mal, talvez, calma, deixa eu repetir aqui. Nem tudo que é mal, saca? Nem tudo que te ataca, que tá te machucando é mal, saca? Às vezes é uma oportunidade. Então acredito que a religião trouxe muito disso, o cristianismo trouxe muito disso. E eu mesmo vim da igreja católica, então falo isso com prioridade. E eu digo que não, às vezes um pai precisa bater no filho para trazer educação para ele, tá ligado? Às vezes precisa punir para poder ele não fazer algo pior no futuro. Entende? Então essa perspectiva é tipo assim, pô, tá ruim, tá acontecendo tragédia no planeta, tá, mas por quê? O que tem de bom aqui? Por que tanta gente morreu no sul? O que tem de bom nisso? Tem algo de bom, só que as pessoas não sabem. É a elevação do planeta, entende? As pessoas estão vibrando de uma forma muito negativa e elas não morreram, o corpo foi desligado, elas estão vivendo ainda, só que em outra dimensão, em outros lugares, se curando, entende? Continua a evolução do mesmo jeito. Sim, sim. E você passa a entender que essa divisão de certo e errado, essa divisão de bem e mal e tudo mais, se a gente entender, quando a gente faz atitudes impulsivas, que são consideradas, por vezes, culpa religiosa, impulsões e tudo mais, não seria que a pessoa tenha maldade como força principal, mas seria que ela tinha falta de sabedoria da conexão ao universo e a chance de evoluir. Então ela percebe que não é porque a vida dela foi daquele jeito que ela é necessariamente um demônio, mas que ela tem a chance de desenvolver um novo anjo a partir disso, um novo anjo moldado dentro desse caos, uma luz que ela é purificada por 10 engrenagens de machucados. Então, assim, eu penso que é isso, que a evolução, ela dói. Você escolher não evoluir, você escolher não enfrentar o caos, você se isola e perde o processo da Terra. Se você abraçar a Terra e abraçar toda a dor do planeta, entender que você está aqui para transformar a dor do planeta, você está mudando o mundo porque você está mudando a si mesmo, a sua perspectiva. E quando eu falo de aceitar o caos, eu falo também de você aceitar o seu lado demoníaco. Tipo assim, ter amor por ele também é importante. Por exemplo, as pessoas costumam falar que uma folha não cai sem a permissão de Deus. Ok. Se você vê uma relação de um abuso forçado sexual, por exemplo, de um homem com um bebê, teve a permissão de Deus. Não teve? Ou ele não viu? Saca? Ou alguma permissão ali. Então, se ele fosse só amoroso, só amor, seria muito difícil permitir com que isso aconteça. Tem um lado negativo, que também é Deus, que está totalmente em equilíbrio, que permite com que isso aconteça, porque aquele espírito que é um bebê precisa passar por essa experiência, e aquele espírito que está abusando desse bebê precisa dessa experiência.
Então, quando você tem uma visão muito mais afastada, menos centralizada no que está acontecendo ali, mas entendendo quem é o espírito que está fazendo cada coisa, ou sendo prejudicado, aí você começa a ter uma visão muito mais ampla do que é a visão de Deus. Então, quando você está em equilíbrio com o seu lado negativo e o seu lado positivo, você consegue ter o mal sem fazer mal, quanto fazer o bem, fazendo bem. A minha mulher, ela não gosta de xingar, eu não tenho problema com isso. Mas eu gosto de xingar na hora de elevar a pessoa. Tá ligado? Na hora de transcender. Por exemplo, eu falo pra você, Juliano, eu acho você um cara do caralho. Tá ligado? Tipo assim, pra mim, eu tô mandando muita coisa positiva pra você. A palavra negativa é, quando eu vejo você, ou se você falando, eu penso que o maluco tá botando pra fuder. Entende? Ou seja, é uma palavra pesada? É. Mas a intenção, o que eu emano com isso é coisa boa. Entende? Então o que eu falo é esse equilíbrio de você saber utilizar o mal pro bem. Pessoas utilizam muito bem pro mal. Entende? Pega a palavra e faz o mal. Se veste bem para fazer o mal. Utiliza uma linguagem bonita, bem apresentável para fazer mal. Então, o que eu tô querendo ensinar? Aprenda a fazer o mal pro bem, porque isso também existe. Porque foi negligenciado isso, foi afastado isso, em que as pessoas só podem fazer o bem pro bem e o mal pro mal. Não, você pode usar o mal pro bem também. E já que a gente tá no inferno, então o melhor lugar que tem pra fazer isso é aqui. Sim, isso que você está falando é muito interessante, porque vem aquela lenda do Yin, né, e do lobo e do cordeiro, né? O que eu diria, né? As pessoas, hoje, às vezes você vê alguém assim que é uma pessoa impulsiva, fala muito palavrão e tudo mais, mas você vê que aquela pessoa só ajuda todo mundo e disciplina todo mundo. Exatamente. Aí, às vezes, você vê alguém que se veste bem, passa uma imagem maravilhosa pro mundo, fala bonito, não fala palavrão, e aquela pessoa tá prejudicando todo mundo, tá usando e manipulando todo mundo. Então, às vezes, o que você acha mal, fala, nossa, é aquela ovelha negra, aquilo não presta, foi pro caminho errado. É aquela pessoa que tá mudando o mundo, mas buscando a força do lobo. Ela não está fingindo na pele de cordeiro, mas está buscando o lobo interno da força. Está buscando evoluir, aprendendo a viver no mundo dos crocodilos. Ela é do bem, mas ela sabe usar a técnica dos crocodilos e viver entre os crocodilos, viver entre os predadores. E ela sobrevive entre os predadores. E ela, a partir disso, ela traz luz. Porque não é que ela está sendo ruim do jeito dela, é que se ela não souber transformar esse mal, não souber lutar contra esse mal, ela vai cair. Se ela não souber lutar contra esse mal, ela vai cair. Ela vai ficar muito boazinha, vai entrar numa depressão, ansiedade e tudo mais. Então, às vezes, a gente precisa ter essa explosão interna, impor algo ali, que é para depois, lá na frente, você ser respeitado como força potencial. Então, aquele ponto, a pessoa vai ter o respeito do bem e do mal, porque a pessoa está no caminho do meio. A pessoa vai saber lidar com a maldade, saber lidar com a bondade. Então, assim, a gente dividir muito essa questão do idealismo do bem e do mal, a gente dogmatizar o bem e o mal não é certo, porque o bem e o mal não é uma ciência certa. O que é certo para um é errado para o outro. Por exemplo, uma faca, ela é do mal? A faca não é do mal, é o jeito que você vai utilizar ela. Você vai utilizar a faca para cortar uma fruta ou para arrancar o pescoço de alguém. Então, assim, tudo assim é o modo que a pessoa utiliza o fogo. Ela vai usar para esquentar um alimento, para se aquecer, ou vai jogar uma bruxa na fogueira. Então, assim, é o modo que a pessoa faz. As forças, elas são neutras, mas a utilização da força é uma escolha do ser. Sim, e é muito legal isso que você está falando, que você pegar a origem demônio, ela vem de daimon, né, do grego daimon, que significa espírito de dualidade, né? E o que acontece, né? O próprio espírito de Salomão, para quem não conhece, a Goétia, o Salomão, ele foi um mago, gente. Ele foi um rei, ele pediu sabedoria para Deus. Então ele foi um dos primeiros magos aí. E ele pediu sabedoria. Mas o que era essa sabedoria? Ele dominava os demônios com energia divina. Então ele usava os demônios. Então ele tinha lá um anel, um sigilo de poder, e ele utilizava a Goétia dos 72 demônios para a construção do grande templo, para estabelecer a sabedoria. Então, quer dizer,
Um demônio que ele destrói, que ele torna uma pessoa cega, que ele é um demônio que ele, vamos supor, que transforma a pessoa num rei ambicioso que vai guardar tudo. A pessoa vai ficar pegada, vai se destruir nisso. Qual que é o ponto positivo que você pode extrair de um ser assim? Você pode extrair a prosperidade dele, mas você pode, com a sua energia divina, trabalhar esse aspecto do desapego em você. Você está jogando com ele. Você está colhendo a prosperidade dele, mas você está mudando um aspecto em você que seria o lado negativo que ele iria te trazer. Então ele não está fazendo você cair, ele está te testando. Eu posso te dar prosperidade, mas se você não saber usar a prosperidade, você vai cair na minha esfera. Então seria basicamente isso. Isso serve para parte sexual, serve para parte de trauma, serve para tudo. Por exemplo, eu sou aqui, assim, vamos supor, um demônio que tenta, assim, parte sexual, né? Um demônio de atração, tem. Gente, é uma realidade isso. Tem, o Salomão era um mago. Tem magias que sim, servem para isso. E aí, o que acontece? O que você vai usar? Um demônio da energia sexual. Você vai usar o quê? Se você pegar ele, qual que é a queda dele? Você se tornar um escravo do sexo. Qual que é a luz dele? Você começar a admirar o prazer do sexo, que é a troca de energia com o universo. Então você vai extrair a qualidade dele, de admirar esse prazer, se sentir bem com esse prazer, não sentir a culpa e o dogma, mas você ao mesmo tempo não vai se tornar escravo disso. Quer dizer, você extraiu algo bom desse demônio, mas você está neutralizando com o seu Deus interno o aspecto negativo da queda. Então você extrai o lado positivo e neutraliza o lado negativo. Isso é a ciência dos magos. É bem